Tesouro IPCA+, pagando 7,76%. Será que esse é realmente o melhor investimento do momento no Brasil? Será que há riscos envolvidos? Ou será que a gente tem oportunidades melhores? Bom, é inegável que o IPCA chama a atenção de qualquer investidor com essas taxas extremamente elevadas. Afinal de contas, é uma rentabilidade que poucas vezes foi vista aqui na história do Brasil. Então, independente de você já ser um investidor ou de estar pensando em começar a investir, certamente você já ouviu falar do Tesouro IPCA+, que na data de hoje, em dezembro de 2024, e muito provavelmente nos próximos meses e talvez anos, vai continuar pagando taxas bem elevadas. Essa taxa pode até parecer atrativa inicialmente, e de fato é um pouco atrativa, mas você precisa analisar o cenário como um todo, incluindo não só demais oportunidades que talvez você está deixando passar, mas também o risco envolvido nesse título, que pouquíssima gente fala. O Tesouro IPCA ele é um título público que oferece uma proteção contra a inflação, que no caso é o IPCA, e somado a isso uma taxa de juros real, que nesse caso agora é o 7,76% ao ano. Isso significa que você tem uma rentabilidade garantida acima do aumento de preços no futuro, independente da inflação que a gente venha a ter. Mas falando do lado positivo, nos últimos anos a gente viu taxas abaixo aí dos 4%, então de fato uma taxa de 7,76% é bastante expressiva e realmente muito boa, né? Então essa é uma taxa que acontece naturalmente aí com os ciclos econômicos do mundo e do Brasil, mas de fato não deixa de ser uma oportunidade. Além disso, tem a questão da proteção contra as incertezas econômicas, que é o que eu acabei de mencionar, que é uma das principais características desse título. E como terceira característica positiva, a gente pode, sem dúvida nenhuma, colocar o Tesouro IPCA+, junto com demais títulos do governo, como sim um dos investimentos mais seguros que a gente tem aqui no Brasil, pelo simples fato de que o governo pode imprimir dinheiro, como bem entender, caso seja necessário para honrar com essa dívida. Mas a gente nunca pode esquecer da regrinha básica de investimentos, que é quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Essa regra serve para qualquer ativo, seja no Brasil ou seja no exterior. E isso naturalmente não seria diferente para os títulos públicos. Então, essas taxas elevadas que o governo está oferecendo no Tesouro IPCA refletem nada menos do que a percepção de risco associada à economia brasileira. Então, naturalmente, os investidores exigem retornos maiores quando identificam incertezas fiscais ou econômicas, como, por exemplo, o que a gente está passando agora, que é o aumento da dívida pública no país, ou dificuldade no controle de gastos governamentais. Então, essa desconfiança leva o Tesouro a aumentar as taxas para aumentar o interesse dos investidores. Isso é super natural e sempre aconteceu. Portanto, fica claro que quanto maior as taxas oferecidas em títulos públicos, maior é a percepção de risco dos investidores. E isso inclui não só investidores brasileiros, como do exterior também. Então, embora o Tesouro Direto seja considerado uma das opções de menor risco no Brasil, é fundamental que você, enquanto investidor, entenda essa correlação entre taxas e risco. Ou seja, quanto maior as taxas oferecidas, naturalmente mais instável está a economia do país e mais risco envolvido. Então, eu estou aqui falando para você que o Brasil vai virar uma Venezuela, virar uma Argentina, que é como muitos gostam de falar. Não, eu pessoalmente não acredito nisso. A gente está passando um ciclo que a gente já passou outras vezes e é natural que a gente consiga se recuperar dele. Aí a gente chega num ponto que diversificar sua carteira de investimentos continua sendo a estratégia mais prudente para você equilibrar o potencial retorno e essa exposição ao risco. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal em que eu explico isso mais no detalhe, inclusive ensino você a estudar investimentos da maneira correta para ser capaz de montar uma carteira de investimentos
mais segura e diversificada. Eu vou deixar os links aqui na descrição, depois você confere lá. Então, se tratando de carteira diversificada, embora o IPCA seja sim uma ótima opção, uma das mais seguras, e a gente sim esteja num momento com taxas bem atrativas, o momento atual é também incrivelmente interessante para renda variável aqui no Brasil, que inclui fundos imobiliários e ações. E muita gente acaba indo na contramão disso, né? Pelo fato da renda variável estar tendo quedas expressivas e a renda fixa ter valores super atrativos, acaba migrando somente para a renda fixa. Então, o principal motivo da renda variável estar variando tanto para baixo nesse momento é justamente o fato da gente estar com uma taxa Selic extremamente elevada, que faz com que ativos de renda fixa se tornem super atrativos, e aí muitos investidores que não têm uma estratégia bem definida acabam migrando para renda fixa ou só entrando na renda fixa. E assim a gente consegue ver se formar um cenário perfeito para quem pensa no longo prazo, para quem tem uma estratégia de investimentos bem definida e uma carteira diversificada. Então, apesar de eu ser um grande defensor de que você não deve olhar para valuation, não deve olhar para o preço do ativo, mas sim para o valor que aquele ativo está entregando para você enquanto acionista, para os fundamentos daquele ativo, apesar disso, é inegável que a gente está em um momento que diversos ativos de renda variável, seja ações ou fundos imobiliários, estão com um preço bem abaixo do que deveriam estar, e muitos desses com fundamentos ainda excelentes, com receita crescente, com dívida equilibrada e assim por diante. Então, investir na renda variável nesse momento é uma opção excelente para você que já é investidor, reduzir o seu preço médio significativamente, ou até mesmo para você que está começando agora, já começar aí com o pé direito, com preços bem abaixo do que os ativos realmente valem. Mas lembre-se, nunca coloque todo o seu dinheiro de uma vez só. Isso é uma regra básica dos investimentos que você deve sempre aportar aos poucos. A gente não tem como prever quanto tempo vai durar essa queda na renda variável. A gente também não tem como prever se vai cair mais do que já caiu. Tudo indica que vai durar no mínimo um ano para frente, ou talvez até mais, por conta das previsões de aumento da Selic. Então, como a gente não tem essa capacidade de prever o futuro, a gente consegue olhar apenas para o presente e para o passado, o ideal é você seguir a sua estratégia de investimentos. Você pode sim aportar um pouquinho mais que o normal em renda variável agora, não tem um grande problema nisso, mas sempre dentro de um certo limite e equilíbrio. Então aporte todos os meses, um pouquinho em cada mês, não aporte tudo de uma só vez, porque pode vir uma queda ainda mais expressiva no mês que vem, por exemplo, e você não tem a capacidade de prever isso. Então aproveite o momento, mas aproveite com cautela. Historicamente, todos os momentos de baixa expressiva na renda variável precederam momentos de alta expressiva. A gente não consegue prever quando exatamente isso vai acontecer, como eu acabei de explicar, mas é fato que em algum momento vai acontecer. Então, reforço aqui que essa é uma ótima oportunidade para quem pensa no longo prazo. Então, o Tesouro IPCA+, tem sim um espacinho na sua carteira, ele faz parte de uma carteira de investimentos bem diversificada. E lembre-se, a renda fixa ela tem um papel de ser um porto seguro na sua carteira. Ou seja, quanto maior a porcentagem de renda fixa na sua carteira, menos oscilação ela vai ter como um todo. Então é importante você balancear isso de maneira que o seu estômago aguente as oscilações sem querer sair no momento de baixa. Os vídeos que eu vou deixar na descrição explicam também isso no detalhe. Então, não deixe o medo guiar suas decisões. Momentos de baixa, eles são ideais para investidores que pensam em horizontes de anos e eles não acontecem tantas vezes assim na história. Então é importante você aproveitá-los com sabedoria. Então, para a gente concluir aqui, a gente sim está vivendo um ótimo momento para o Tesouro IPCA. Ele tem o seu papel de equilibrar a sua carteira,
fazer ela ter menos volatilidade, você ter uma garantia real acima da inflação, mas a gente está com certeza vivendo um excelente momento para renda variável, que são os ativos que têm potencial para gerar ganhos expressivos no futuro. Então, a chave do sucesso está na diversificação da sua carteira de investimentos, o equilíbrio entre retorno e segurança na sua carteira. É importante a gente frisar aqui que tanto a renda variável, ações, fundos imobiliários, como também o Tesouro IPCA+, são títulos de médio longo prazo, tá? Renda variável, inegavelmente, é para longo prazo e o Tesouro IPCA+, você vai ter que segurar até o vencimento, a não ser que você estude a parte de marcação a mercado e queira sair antes, mas isso exige estudo e se você não sabe o que está fazendo, segure até o vencimento. Então não invista em nenhum desses dois ativos se você quer resgatar o dinheiro com brevidade. E lembre-se, os grandes ganhos vêm justamente para quem sabe aproveitar com sabedoria os momentos de baixa.